Olá! No vídeo anterior a este, eu tratei do tema ectoplasma, com um enfoque na materialização de espíritos. O link dele está aqui no card, mas deixe para clicar nele ao final deste vídeo. Desta vez, estou complementando algumas informações interessantes, baseadas em alguns ensaios importantes que foram feitos sob a supervisão do eminente pesquisador e cientista inglês William Crookes, que foram relatados no livro Um Caso de Desmaterialização, do também cientista russo Alexander Aksakov. Livro este, inclusive, que foi também publicado pela Federação Espírita Brasileira, o que dá total credibilidade no seu conteúdo. Tais estudos foram importantes para reforçar o processo como algo inquestionável e, principalmente, para desmistificar os céticos. Bem, primeiro, faz-se necessário explicar que, para que uma materialização ocorra, há necessidade da colaboração de um médium, seja de forma consciente ou não. A forma consciente é quando ele concorda em participar do evento, colocando-se à disposição para servir de instrumento para o processo acontecer. E, no segundo caso, ele participa do processo alheio ao que está ocorrendo, podendo estar em vigília, em repouso ou até mesmo dormindo. E essa participação se dá com a cessão de parte do seu ectoplasma, tanto no caso como no outro, o qual passa a ser manipulado pelo espírito, que o associa a outros elementos fluídicos da natureza, juntamente com suas próprias energias perispirituais, para que a materialização possa ocorrer. É uma associação energética. O fenômeno da materialização pode ser de três tipos. O primeiro, o mais simples, acontece de forma invisível aos olhos humanos que não têm a capacidade de enxergar fenômenos extrasensoriais, podendo, em alguns casos, a materialização ser detectada através de imagens capturadas através de uma câmera fotográfica. É o caso, por exemplo, quando um pequeno objeto é deslocado de um canto para outro, ou quando uma janela ou uma porta abre e fecha sozinha por uma ação realizada por uma mão materializada de um espírito que não quer que ela seja vista. E isto, simplesmente, a visão humana é limitada para enxergar imagens extrasensoriais da mão do espírito fazendo a tal ação. O segundo tipo de materialização é aquele em que apenas uma parte do corpo pode ser vista, como o busto, porém em ambiente de pouca luz. Já o terceiro tipo de materialização é aquele em que o espírito aparece completamente materializado, oferecendo uma visão nítida, podendo tocar e ser tocado, inclusive podendo se expressar utilizando o instrumento da fala. Essa é a forma mais rara de ser vista. Uma outra coisa importante a ser dita é que sempre que existe um processo de materialização, consequentemente, existe também um processo de desmaterialização do médium ou dos médios envolvidos, parcialmente ou quase que totalmente, dependendo do grau de materialização. Isso significa dizer que durante o processo de desmaterialização do médium, ele fica inativo, passivo e submetido à ação do espírito comunicante, somente podendo voltar à atividade quando o processo de materialização do espírito é desfeito e o médium, então, que ficou desmaterializado, volta à condição de totalmente materializado. Bem, este assunto é muito extenso e interessante e guarda muitos detalhes de experiências de casos que já ocorreram sob o controle de médiuns experientes, realizados em sessões mediúnicas
em centros espíritas. Gostaria que você fizesse seu comentário expressando o seu entendimento. Fique na paz de Jesus e que Deus o abençoe. Assim seja.